Paz do Senhor, meninas. Bom, eu vou estar contando um pouquinho do meu testemunho. Para quem não me conhece, eu sou a Sofia. E eu vou contar aquilo que o Senhor fez na minha vida. E que o Senhor ele possa abençoar a vida de cada uma de vocês que vão escutar. Porque eu creio que através desse testemunho muitas vidas vai ser alcançada para a glória de Deus. Porque o Senhor ele fez muitas coisas. Muitas coisas que para mim eram improváveis de serem feitas, mas o Senhor ele fez. Então, bom, eu tô no grupo Boaz já tem em média uns 3 anos. E desde então eu sempre procurei a Silvia para tudo. Eu sempre procurei a Silvia para contar um sonho. Eu sempre procurei a Silvia para desabafar. Eu sempre procurei a Silvia para falar de outras dores que nem era relacionado à vida sentimental. E a Silvia, ela sempre esteve ali para me ouvir. Ela sempre esteve ali para me acolher quando eu precisei. Então, em todos os tempos meu de espera, foram passando pessoas na minha vida. Pessoas a qual eu achei que seria pessoas para mim. E, porém, todas as pessoas eu sempre falava para a Silvia, olha, Silvia, tem essa pessoa, o que eu devo fazer? E a Silvia sempre me orientou a orar, a fazer um propósito, a jejuar, porque assim o Senhor me daria a resposta, sendo um sim ou um não. E eu sempre fiz dessa forma. Em todas as pessoas que eu apresentei para a Silvia, eu sempre fiz dessa forma. E em todas elas o Senhor falou não. Através de Bíblia, através da vida da Silvia, através de sonhos, o Senhor falava não. E então teve uma época que eu falei pra Silvia que eu tava muito cansada. Que eu já não tava sentindo mais. Eu já não estava me sentindo mais disposta a continuar. Porque eu já estava cansada. E que eu sentia que já havia chegado o tempo de alcançar isso. De alcançar essa promessa. E aí eu conversando com a Silvia, eu falei pra Silvia, né, que eu tinha um amigo. Hoje o meu marido, ele foi meu amigo por muitos anos, para ele se tornar sário. Então ele foi meu amigo por muitos anos. A gente tem uma amizade aí de 5, 6 anos que a gente se conhece. E aí eu falei pra Silvia dele. Falei pra Silvia que a gente tinha uma proximidade muito grande, a gente sempre foi muito amigos, mas assim, era amigos mesmo, a gente nunca passou de nada, entende? A gente nunca ficou, porque desde que eu me sujeitei a esperar no Senhor, eu parei com esse negócio de ficar. O meu ficar sempre foi conhecer as pessoas e beijar. Ponto. Mais do que isso eu nunca fiz, eu sempre me guardei. Inclusive, eu casei em santidade ao Senhor, uma coisa que brevemente eu posso dar esse testemunho também, mas eu casei em santidade ao Senhor. E aí eu falei pra Silvia, né, que eu tinha um amigo, que eu já tinha tido sonhos com ele, de promessas. E também que ele tinha me dado, quando eu comentei dele pra Silvia, foi quando ele me deu um colarzinho, uma relíquia. Porque assim, ó, no meu tempo de espera, eu pedi para o Senhor sinais. Eu orei ao Senhor e falei, Pai, quando for a pessoa certa, que o Senhor possa me mostrar através de sinais. E os sinais que eu escolhi foi o girassol. Então eu guardei aquilo comigo e guardei e deixei ele no cantinho. Porém, o Senhor ele não se esquece, né? A gente pode se esquecer. E o colar que ele me deu foi um girassol. Quando ele me deu esse colar, eu nossa, eu senti uma coisa tão grande dentro de mim, sabe? Era um sentimento assim que tomou conta de mim. É como se a ficha tivesse caído naquele momento que era a pessoa para mim. E aí eu comecei a buscar o Comecei a buscar o Senhor a propósito disso.
Inclusive, não teve só esses sinais, né? Teve vários outros relacionados a girassol, onde o Senhor confirmou também através disso. E aí eu comecei a buscar o Senhor, eu e a Silvia em oração e buscando. Porém, até um certo momento eu ainda não tinha falado os meus sentimentos para ele. Eu já sabia que ele sempre gostou de mim, ele sempre quis ter algo comigo. Porém, como eu tava nesse tempo de espera, eu tava sempre buscando ali pela pessoa que o Senhor quisesse para mim, eu nunca procurei me envolver mais a fundo com ele. Então, eu sempre fui mais reservada e ele sempre expôs mais o que ele sentia. Então eu e a Silvia buscando, 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 até que eu falei pra ele o que eu sentia. E aí eu falei pra ele o que eu sentia, porém eu já falei também que já contei toda a minha história, né? Que eu tinha um processo, que eu passava por um processo, que eu estava no campo Boaz, que eu era regida por uma líder, que é a Silvia, que, né, é a nossa auxiliadora, e que não seria tão fácil assim pra gente ficar junto. Eu falei, a gente pode tentar, a gente pode orar e a gente pode entregar isso pra Deus, mas não vai ser algo fácil, porque vai ser necessário muita oração e assim, e muita busca pra isso. E um detalhe, ele tem a fé em Deus, porém assim, eu já sou cristã, já sigo igreja, e ele não veio com isso, ele veio já totalmente diferente de mim. Ele não veio de igreja, claro, ele já frequentou as igrejas, porém, no momento que a gente se encontrou, ele estava numa vibe e eu estava em outra. Entende? Então, assim, ele entrou no meu mundo, que é esse de conhecer a Jesus, para poder alcançar também. Então, ele começou a orar junto comigo, ele começou a jejuar junto comigo, ele começou a estar ali junto comigo. E aí o Senhor e aí, a gente buscando, 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 eu tirava a palavra, o Senhor só dava a palavra de não. Só palavra de não, só palavra de não, e só palavra dura, e só palavra de correção. E eu, meu Deus, mas eu não tô entendendo, porque o Senhor já tinha falado o que era. E agora as palavras que caem é palavra de dor, é palavra dura. E aí eu me direcionei a Silvia novamente. Só que nessa hora que eu me direcionei a Silvia, foi assim, foi um momento muito dolorido, porque eu já estava praticamente no meu limite. Ele já estava cansado. Ele sofreu bastante também. Por não saber esperar assim como eu soube. Por não ter a paciência quando Deus falou não pra gente. E aí eu tive que chegar nele e falar pra ele que Deus tinha falado não. E aí foi onde ele chorou bastante. Ele sentiu muito dentro dele. E eu também senti, porém eu já estava conformada com a resposta que Deus tinha me dado. Eu estava em obediência e eu estava conformada. Conformada ao ponto de aceitar que aquilo era o que Deus queria. Sem entender, porque Deus tinha me dado sonhos, Deus tinha me falado que era para mim, Deus tinha me dado sinais, tinha confirmado através de sinais, tinha dado sonho para ele. E aí Deus aí fala não. E aí eu e a Silvia começou a buscar a respeito disso, começou a buscar, para que a gente pudesse entender o porquê desse não. Ou não entender, né? Ou obedecer ao Senhor e ver o que o Senhor queria que eu fizesse para alcançar. E aí foi onde Deus ele ordenou a gente a ter mais maturidade, porque nós estávamos muito imaturos ainda, espiritualmente, carnalmente, de todas as formas, mas a princípio, espiritualmente, nós estávamos muito imaturos, perdão, nós estávamos muito imaturos e o que o Senhor queria de nós era a maturidade. Então, o Senhor ele determinou através da vida da Silvia que nós não deveríamos nos ver mais. Deus já tinha me dado essa revelação antes, que nós deveríamos ficar sem se ver. Ele já tinha me dado essa revelação e depois confirmou através da vida da Silvia. Até então ele não tinha falado para nós o tempo que nós deveríamos esperar, mas ele determinou nós ficarmos sem se ver, porque assim, nós éramos tão próximos um ao outro que a gente ia umas 2, 3 vezes na semana. Então assim, a nossa proximidade era imensa.
E aí, depois de um tempo, e eu buscando e orando, e eu tentando entender quanto tempo o Senhor queria, o Senhor me falou que seriam 3 meses. Então, eu passei pelo processo de conhecer o meu Boaz. O meu Boaz sempre esteve do meu lado. E aí, depois, quando eu entendi que ele era o meu Boaz, o Senhor me ordenou esperar de novo. Então, eu tive que esperar mais esse processo de 3 meses, onde o Senhor, ele mudou, onde o Senhor, ele deu maturidade, onde o Senhor, ele foi limpando tanto eu quanto ele. E nesse tempo, o Senhor ele ordenou nós a buscarmos. Então a gente orava 3 vezes ao dia. Nós jejuamos de manhã à noite. A gente estava sempre ali buscando a Deus, tirava a palavra. E ele tirava a palavra, ele não entendia. Eu mandava áudio explicando. E assim a gente foi fazendo durante 3 meses. E aí depois, nesses 3 meses, o Senhor confirmou o nosso relacionamento através da parte dele e através da minha também. O Senhor confirmou usando pessoas para falar diretamente pra gente. E também através de sonhos, claro, porque o Senhor fala muito comigo através de sonhos. Então, eu já tenho a maturidade de entender o que o Senhor fala comigo quando Ele me dá um sonho. E aí o Senhor confirmou e aquela felicidade foi tomando conta, foi tomando conta. E junto com a felicidade veio vindo o cansaço, porque você imagina você esperar 3 anos para alcançar a sua bênção e você alcança ela e o Senhor te ordena a esperar mais 3 meses. Então, assim, tudo foi uma confirmação. Porque o tempo que eu esperei, o tempo que eu esperei de 3 anos, o tempo de 3 meses, tudo é relacionado a uma confirmação. O número 3 ele sempre veio me seguindo. E, e aí foi onde o Senhor começou a usar pessoas para falar, e veio vindo o cansaço também, porque nós já estávamos no final do processo. A gente, a gente deveria se ver de novo em setembro, dia 22, no início da primavera. E aí foi onde a gente se viu. Se eu não me engano, caiu numa quinta-feira. E eu lembro que aquela felicidade de se reencontrar de novo, sabe? Dessa vez se reencontrar, a gente já se reencontrou juntos, né? E aí você vai pegando no pé, casamento, 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 porque ia vir já as malícias do mundo, entende? Sobre nós. Nós que estamos aqui com o propósito de casamento, o namoro, ele não deve ser algo extenso. Na realidade, se Deus já confirmou pra você, você já tem que casar. Aí você para e me fala, nossa, mas se eu não tenho a condição, se eu não tenho uma casa, se eu não tenho um trabalho, o que você tem que fazer é obedecer a Deus. Porque Deus ele vai suprir todas essas outras coisas que falta pra você, entende? Quando você obedece a Deus, Deus ele entra já com a providência. E o que ele quer de nós é a fé, a obediência, o temor. Entende? Não é fácil você chegar no casamento e chegar tudo perfeito. Não é assim. Isso é uma mentira do mundo. Você não vai chegar no casamento perfeito. Você não vai chegar no casamento com um emprego bom, tudo perfeito. Pronto, agora eu vou casar. Não, você tem que casar do jeito que você tá, porque é aí que Deus vai trabalhar em você. É aí que Deus ele vai mudar, ele vai fazer, ele vai, sabe, ele vai fazer o sobrenatural acontecer, porque foi assim na minha vida. E aí a gente se reencontrou, aí a Silvia falando muito de casamento, aí nós conversamos bastante, falamos, olha, a gente chegou num acordo, a gente tem que casar. E aí foi onde a gente marcou o casamento, acho que 2 semanas depois que a gente se viu. Umas 2 semanas depois que a gente se viu. E aí o casamento foi marcado para um mês depois. E aí a gente casou em novembro, no dia 11. E agora, para a glória de Deus, logo já fazem 2 meses que eu estou casada. E é o que Deus fez na minha vida. Eu tive que aprender a confiar em Deus. Mesmo com medo, mesmo com tantas pessoas criticando, com tantas pessoas que vai contra. Porque ninguém é a favor de um casamento, ainda mais você sendo nova. Eu casei com 21 anos.
Meu marido tem 22, então as pessoas, na cabeça das pessoas, eu vou casar e eu vou deixar toda a minha vida. Nossa, filha, você vai parar de ir pra igreja, você vai parar de fazer faculdade, porque hoje eu faço faculdade, faço curso. Então as pessoas pensam que eu ia deixar tudo que eu fiz um dia por conta do casamento, que isso ia ser uma consequência. Porém, ninguém entende o propósito que isso tem. E não cabe a mim justificar as pessoas. Você não tem que se justificar a ninguém. Quando as pessoas vier te criticar, quando as pessoas vier falar, nossa, mas por quê? Por que tá fazendo assim? Você não tem que se justificar, porque você está obedecendo a Deus. Esse foi o mandado de Deus, esse foi o que Deus, isso foi o que Deus te ordenou a fazer e você está cumprindo. Você está obedecendo. Não adianta, as pessoas não vão entender. As pessoas podem até concordar, mas as pessoas sempre vão criticar. O mundo vai criticar, entende? O mundo vai criticar a verdade, o mundo vai criticar o certo. Porque quem é que quer casar hoje no mundo? Não, porque tá aí, o sexo tá liberado pra um namoro, tá liberado pra quem fica, tá liberado pra quem se conheceu agora, entende? O mundo já liberou tudo isso. Porém, a verdade ninguém quer viver. Quando se fala de verdade, é cutucado na ferida do mundo. Então, por isso que eu falo, não se justifica ninguém. Se você tiver que fazer isso, faça para Deus e deixa Deus fazer por você. Porque não cabe a você fazer isso. Eu espero que o Senhor ele possa dar sabedoria para cada uma de vocês, para que vocês alcancem essa bênção, assim como eu alcancei. Não foi fácil? Não foi fácil, porque requer muito de você, requer muito da sua vontade, da sua fé, da sua coragem. Mas o Senhor, ele te capacita a alcançar isso. Através da graça dele, você alcança. Quando eu casei, eu estava saindo do meu emprego, o meu marido estava saindo do emprego dele, e a gente estava, na realidade, a gente estava saindo para ir para outro. Só que aí deu tudo errado no meio do caminho, eu fiquei sem serviço, ele ficou sem serviço. E aí começa a vir a preocupação e o Senhor disse que não era para se preocupar, porque quem ia colocar nas nossas mãos seria Ele. Não ia ser a gente, Ele ia colocar. Então, quando você passa a confiar em Deus, você é uma pessoa assim que muito mais feliz, sabe? Você deixa a preocupação, você deixa a tristeza, você deixa o rancor, você deixa tudo aquilo que é de ruim para fora, para confiar em Deus, sabe? Para obedecer a Cristo, para colocar a presença de Deus em você. E hoje, para a glória de Deus, o Senhor ele preparou a casa, ele preparou o emprego para mim, ele preparou o emprego para o meu esposo. Ele preparou tudo. Tudo, tudo, tudo. A gente não tinha nada. Nada. A gente não tinha assim R$ 1 no bolso. E o Senhor ele deu tudo. Isso é a obediência. Quando você quando você entende que o Deus que você serve, ele vai além de qualquer coisa por você. E quando o Senhor fala de pressa, confia, porque o Senhor ele tem pressa. Olha o tempo que eu fiquei namorando. Eu fiquei namorando por 3 meses nesse tempo de espera. Esses 3 meses que a gente não se viu, foi os 3 meses que eu fiquei namorando. 2 semanas nós nos vemos. Na segunda semana eu já marquei casamento e um mês depois eu casei. Então, obedece, escuta a Deus, escuta a Silvia. Não cai nesse negócio de ficar namorando por muito tempo, de ficar. Porque nós somos carne, nós somos falhos. Então, assim, esse negócio de cristão, eu nem falo cristão, mas assim, você que obedece a Deus, ou você que segue a Cristo. Isso é ser cristão, você que segue a Cristo e faz a vontade dele e deixa as suas vontades para seguir a Cristo. Você que obedece ao Senhor, tenha tenha no seu coração que o Senhor ele tem pressa e ele faz isso por amor a você, para que você não caia, para que você não erre. Eu espero que esse testemunho ele possa ter alcançado o coração de vocês, porque eu falo, se não fosse Deus hoje eu não tinha alcançado tanta coisa, eu não teria alcançado um casamento,
eu não teria alcançado um marido, eu não teria alcançado uma casa. Isso tudo foi Deus que fez. Ele fez isso por amor a mim e Ele também vai fazer por amor a cada uma de vocês que estão nesse propósito de fazer a vontade de Deus, de obedecer ao Senhor. Foram 3 anos de muita dor, de muito sofrimento, de muitas lágrimas. Porque não é fácil você ficar sendo zombada, não é fácil você ficar sendo criticada. Poxa, você tem 21 anos e você é virgem ainda, sabe? É um padrãozinho que o mundo tem, que eles querem jogar em cima do cristão. Que é essa questão de você se envolver com várias pessoas e você tá sempre ali disposto a vários homens, e não é isso que o Senhor quer para você. O Senhor preparou para você um marido e o seu marido também. O Senhor preparou para ele uma esposa que é você. Então, que você possa colocar no seu coração que essa pessoa já existe e que ela também está esperando por você. Talvez ela está numa vida diferente da sua, talvez ela está no mesmo propósito que o seu, mas ela já espera por você dentro dela. A alma dela já busca pela sua. E quando esse encontro acontecer, o Senhor ele vai testificar isso no seu coração. Você não vai ter dúvida, você não vai ter medo, você não vai ter tristeza, você não vai ter dor. Isso tudo vai estar muito longe, porque a alegria ela vai tomar conta. A felicidade, o amor, lindo, 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 e é maravilhoso o que Deus faz e o que Deus fez por mim. Que o Senhor ele possa abençoar a vida de cada uma de vocês e que a misericórdia de Deus ela possa alcançar também, para que vocês tenham paciência de esperar, de confiar em Deus que logo isso vai chegar. E profetiza, profetiza que esse vai ser o último ano, profetiza que esse vai ser o último ano novo, profetiza que esse vai ser o último final de ano que vocês vão passar sozinha. E que o ano que vem ele possa se achegar a vocês e vocês se achegarem a ele. E eu creio e eu profetizo isso sobre a vida de cada uma de vocês, que vocês possam alcançar o Boaz e que o Boaz possa alcançar vocês também. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar tanto a vida de vocês quanto a vida da Silvia, do Sérgio, que eu sou extremamente grata a Deus por eles. Silvia conhece um pouco afora do meu testemunho também de vida sentimental, um pouco que eu sofri com família, um pouco que eu sofri relacionado a outras partes. E a Silvia sabe também que eu teve uns momentos que eu me mantive muito distante do grupo e que ela não deixou eu cair. Ela não deixou com que eu saísse daquilo que eu fui colocada, sabe? Que o desânimo não tomasse conta, nem a tristeza. Então, quando você escuta a voz da liderança, você também vence. Escuta quando a Silvia falar, escuta quando o Sérgio falar. Eles estão ali porque eles foram levantados por Deus para abençoar a vida de vocês também. E foi através da vida deles que eu consegui vencer. Porque foi através da vida deles que eu conheci mais essa questão de vida sentimental, de espera, de propósito. O Senhor, Ele usa e o Senhor, Ele vai capacitando vocês. Usa a vida deles e capacita vocês também para isso, amém? Que o Senhor possa abençoar cada vida. E me perdoe pelo áudio longo. Eu falo, falo, falo e, e se deixar eu continuo falando, porque eu falo bastante mesmo. Que Deus abençoe e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.